Oi, galera do Imunotube! Meu nome é Jamile. Meu nome é Priscila. Meu nome é Milena. Meu nome é Juliana. Estamos aqui na Universidade Católica do Salvador para mais uma videoaula aqui no Imunotube e hoje nós vamos falar sobre Imunologia dos tumores e diagnóstico. Em contraste com o crescimento policlonal regulado e não maligno, uma determinada célula sofre eventos transformadores, tornando-se capaz de proliferar e produzir células filhas iguais a ela. É esse crescimento desordenado que caracteriza o crescimento das células malignas e elas são capazes de invadir tecidos vizinhos e desorganizar a sua arquitetura. A imunologia tumoral é responsável pelo estudo das propriedades antigênicas dessas células tumorais, das consequências desse crescimento no organismo do hospedeiro e da resposta imune desse hospedeiro. A transformação de células normais em células malignas pode ocorrer de modo espontâneo ou de modo induzido, que é através de agentes químicos, físicos ou virais. A natureza dessa transformação ajuda a determinar se o sistema imune do hospedeiro será capaz ou não de conter esses tumores. As mutações podem ser de forma espontânea, como eu falei, que é através de mutações casuais ou rearranjos gênicos, ou mutações induzidas, que é através de agentes químicos, que podem ser hidrocarbonetos, agentes físicos, que podem ser radiações, ou agentes virais, que pode ser HTLV, HPV ou ebola. Vocês devem estar se perguntando como é possível saber que a presença de tumores vai gerar uma resposta imune, e existem evidências que comprovam isso. A primeira evidência é que tumores que apresentam um infiltrado mononuclear severo, eles têm um melhor prognóstico do que os que não apresentam esse infiltrado. Além disso, existem tumores que eles regridem espontaneamente, o que comprova a presença de uma resposta imune, que são os tumores conhecidos como mielomas. E também algumas metástases, elas regridem após a retirada do tumor primário. Isso acontece porque quando retira o tumor primário, vai diminuir a recarga tumoral e dessa forma o sistema imune ele consegue montar uma resposta para matar essas células que sobraram. Além disso, com a quimioterapia ocorre uma rejeição das células. No entanto, mesmo com essa rejeição, existem células que são resistentes a esse tipo de tratamento. Com base nisso, o sistema imune ele conseguiu montar uma resposta que matasse essas células que são resistentes à quimioterapia. E um outro fato importante é que crianças e idosos eles têm uma tendência maior de terem tumores, porque o sistema imune nessa faixa etária se encontra comprometido. Para que o sistema imune reaja contra essas células tumorais, é necessário que elas expressem antígenos específicos para serem reconhecidos como estranhos. Esses antígenos eles podem ser antígenos novos, que são chamados neoantígenos, ou antígenos já existentes, porém modificados geneticamente. Existem dois tipos principais de antígenos tumorais. O TSTA, que é o antígeno de transplante tumor específico, ele é expresso apenas em células tumorais e não é expresso em células normais. E o segundo antígeno é o TATA, que é o antígeno de transplante associados ao tumor. Este é expresso tanto por células normais quanto por células tumorais. Além desses dois antígenos, existem os antígenos que são chamados de oncofetais. Existe a alfa-fetoproteína e ela é expressa principalmente em câncer hepatocelular. E existe o antígeno carcinoembrionário e ele é expresso em câncer de colo. A resposta inata é um elemento que contribui na montagem da resposta imune contra os tumores. Os principais componentes da resposta inata são linfócitos T, macrófagos e outras células inflamatórias. Os linfócitos T são os principais componentes da resposta imune inata e eles vão atuar de forma protetora contra essas células malignas. Os linfócitos T CD8 ou linfócitos T citotóxicos vão ter um papel importante na vigilância imunológica e também vão atuar de forma a alisar essas células malignas. Já os linfócitos T CD4 ou linfócitos T auxiliares não são
não são capazes de produzir citocinas, porém, eles podem agir de forma a liberar algumas citocinas que vão efetivar a ação dos linfócitos TCD8 e, com isso, melhorar a sua resposta de lise. Outro mecanismo efetivo na resposta imune contra tumores são os macrófagos. Os macrófagos vão atuar de forma a lisar as células malignas e eles vão atuar a partir da ativação de linfocinas, tais como interferões e endotoxinas, e essas linfocinas vão fazer com que essas células se tornem ainda mais efetivas. Porém, quanto mais essas células tumorais crescem, menor é a atividade dos macrófagos. Porém, eles lançam de um outro mecanismo, que é a liberação de enzimas lisossômicas, que vão fazer com que eles tenham um papel efetivo na destruição dessas células. Bom, as células NK são células também importantes nesse processo de resposta imune contra tumores. Porém, eles precisam da ação em conjunta com as células dos linfócitos T e os macrófagos, porque essas células sintetizam substâncias que vão ser importantes na regulação da resposta da célula NK. Essas substâncias são citocinas, interferões, fator de necrose e interleucinas 2 e 12. Do sistema imune ser bastante efetivo no combate das células tumorais, estas conseguiram desenvolver mecanismos de escape contra essas respostas. O primeiro deles é a imunosseleção, que trata-se de uma mutação randômica, ou seja, ao acaso, que devido à instabilidade do sistema genético, essas células tumorais elas passam despercebidas pelo sistema imune e, consequentemente, são selecionadas. Outro mecanismo de escape é os fatores solúveis, porque as células tumorais elas liberam algumas substâncias que diminuem a reatividade da resposta imunológica. Além disso, a presença de células T suppressoras também é um desses mecanismos e, para finalizar, a tolerância. Visto que a maioria das células tumorais elas não são apresentadoras de antígenos, estas não vão gerar um sinal coestimulador para as células T. Consequentemente, isso vai gerar uma apoptose e diminuição da atividade das células T. A imunoterapia ela é uma importante ferramenta dentro do contexto da imunologia tumoral. Ela pode ser dividida de duas formas, ativa ou passiva, e ela pode ser específica ou não. A imunoterapia ela utiliza células T com antígenos específicos que possam ser reconhecidos pelo nosso sistema imune, citocinas, linfocinas, extratos de células tumorais mortas ou anticorpos combinados ou isolados. Um exemplo da imunoterapia ativa não específica é a BCG, que é aquela vacina que a gente toma logo que a gente nasce e fica com a cicatriz pro resto da vida. A imunoterapia ela representa uma terapia promissora para o diagnóstico tumoral. Então, galera, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no Imunotube. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a imunologia dos tumores. Nós deixamos um link aqui na descrição desse vídeo, onde tem uma matéria da revista Veja que fala muito bem sobre a imunoterapia. Depois que vocês verem esse link, a gente quer que vocês respondam se vocês acham que a imunoterapia é uma importante ferramenta promissora para o tratamento dos cânceres. Até a próxima! Tchau, tchau! E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhar. Tchau!